Como marcar atendimentos, em psicanálise comigo? E aí eu falo comigo, porque outros profissionais podem ter uma outra forma de atuação. Você vai me mandar um WhatsApp, que tanto tem nas minhas redes, como eu acabo enviando quando me procuram por outros lugares. Você vai receber uma mensagem automática, onde você vai escolher entre atendimento, supervisão e cursos. E depois você acaba recebendo uma outra mensagem automática, dizendo sobre a primeira entrevista. Que a gente tem que marcar um horário, fazer a primeira entrevista, e aí vai dizendo o valor desta primeira entrevista. E é aí que muita gente fica em dúvida. Por quê? Porque tem muito profissional que não cobra a primeira entrevista. Eu cobro a primeira entrevista. Por que que eu cobro? Porque é o meu trabalho. E eu cobro a hora. Então, eu cobro sim a primeira entrevista. Quando você vai num médico, mesmo que você nunca tenha visto esse médico em rede nenhuma, ele vai te cobrar, né? Se o atendimento for bom, se o atendimento for ruim, se você gostar do médico, se você for com a cara do médico, você vai pagar de qualquer jeito, ou o plano de saúde vai pagar, não importa. Mas existe um pagamento por aquela hora, por aquele tempo, por aquele trabalho. E mesmo sendo uma entrevista, é um trabalho. Nessa entrevista, você vai falar superficialmente daquilo que está acontecendo, eu vou te explicar como é que funciona a psicanálise e existe ali um valor definido da primeira entrevista. Se você não quer ser cobrado de uma primeira entrevista, então você precisa procurar pessoas que não cobram a primeira entrevista, porque eu cobro. Os valores são negociados ao entorno deste valor da primeira entrevista. Negocio, de acordo com o que a pessoa está vivendo, está no seu momento tá no seu momento financeiro, eu negocio, não tenho problema nenhum com isso. Mas o valor da primeira entrevista é aquele e ponto. É claro que existe um valor da minha sessão, mas eu negocio sim. As pessoas ficam muito chateadas, né? E até acham um pouco absurdo quando a gente cobra a primeira entrevista, porque fala que é justamente para a gente se conhecer. Mas em geral, quem me procura já me viu em algum lugar, já me viu nas redes, já me conhece. Não é aquele caso da pessoa que nunca me viu. Poucas vezes é uma indicação meio cega. E hoje em dia as pessoas também procuram na internet, né? Pega o nome e já procura na internet. Quem é, quem não é e etc. Então as pessoas já sabem mais ou menos quem eu sou. Fora isso, se a gente for pensar que a primeira entrevista não deveria ser paga, a segunda também não, a terceira também não, a quarta também não, porque quantas entrevistas a gente precisa ir fazendo ao longo de um determinado tempo, principalmente as primeiras sessões, para que realmente um trabalho mais analítico possa acontecer. Então, não tem como a gente fazer isso, né? Vivemos num mundo capitalista, e toda hora é hora do trabalho, né? Se eu estou me dispondo a trabalhar, a hora ela precisa ser paga. Então, por isso que eu cobro. Para aqueles que não gostam disso, eu sugiro procurar profissionais que não cobrem a primeira entrevista, né? E tem profissionais que não cobram, tudo bem, e conversam tal. Eu não tenho tempo para isso, né? O meu tempo é o meu tempo de trabalho. Se eu estou me dispondo a trabalhar, é o meu tempo de trabalho, né? Como você não trabalha de graça, eu também não. Não é para me conhecer. Você já me viu e está, por exemplo, vendo esse vídeo. Então, não é para me conhecer. Ah, Como é que a psicanálise funciona? A psicanálise funciona com fala e escuta. Do psicanalista, você não vai ter conselho, você não vai ter indicação de caminho, você não vai ter um
um bate-papo leve, você não vai ter um nossa, você tá certo mesmo, ai, nossa, como você é vítima, você não vai ter isso. Né? A psicanálise ela se utiliza daquilo que você conta, da sua história, para te implicar naquilo que você reclama, naquilo que você está vivendo como conflito, naquilo que você tem como dificuldade. Então, é com isso que a psicanálise trabalha. Se não é isso exatamente também o que você quer, não procure um psicanalista. Por isso que a gente fala que a psicanálise tem a ver com algo mais profundo. Porque justamente não vai andar na superfície de tentar eliminar imediatamente aquilo que você está sentindo. Ah, ou o conflito de relacionamentos externos que de repente você está vivendo. A psicanálise não vai dizer para você assim, então diga assim, assim, assim para esta outra pessoa que você está brigando, né? Faça desse jeito para a sua vida melhorar. A psicanálise não vai fazer isso. Então, se é isso que você busca, você precisa buscar um outro tipo de profissional e não um psicanalista. A psicanálise vai trabalhar conforme você fala e você dá material, né? A gente precisa dessa fala para que a gente consiga ter uma maior possibilidade de fazer intervenções, ou seja, fazer questionamentos para que você chegue em algum outro lugar, para que você enxergue a vida de uma outra forma, enxergue o seu problema de uma outra forma, para que você busque determinadas soluções, as que você queira, né? Não importa, mas a psicanálise funciona desse jeito. Então, busque um psicanalista se você quer saber alguma coisa muito mais profunda sobre você mesmo. E não tem a ver com autoconhecimento. A gente acaba passando pelo autoconhecimento. Autoconhecimento como uma das coisas que acabam acontecendo numa análise. Mas este não é o objetivo da psicanálise. A psicanálise tem a ver com mais um reconhecimento de você olhar para você mesmo e se confrontar com aquilo, inclusive, que você não gosta de você, com uma questão de responsabilidade, de você conseguir assumir a responsabilidade de ser quem você é, e daí transformar ou não alguma coisa, isso é uma questão do paciente. Mas a psicanálise vai trabalhar com isso que é mais profundo, portanto, é mais longa. Não tem como a gente definir em psicanálise um tempo exato. Não tem como a gente dizer, 6 meses, 7 meses, ou 10 sessões, 15 sessões. Não tem como a gente definir esse tempo. Até porque no modus operandi da psicanálise, você vem com uma reclamação e de repente o que vai surgindo durante a análise vai sendo uma outra coisa, que é o que realmente está pegando e que você estava escondendo de você mesmo. Então, quantas vezes a pessoa vem com incômodo e não sabe exatamente o que está incomodando, não sabe exatamente porque está ficando mais triste, mais estressado, mais irritado, mais nervoso. Às vezes sabe no sentido de que acha que sabe e de repente o que aparece durante a análise é uma outra coisa. E aí a gente vai trabalhando essas outras coisas que vão aparecendo pra gente durante a análise. Então, se você quer respostas imediatas, se você quer conselhos, se você quer alguém que te dê uma solução pronta, não procure um psicanalista. Procure alguma outra pessoa que te diz que vai te entregar isso. É possível entregar isso?
Dentro de algumas vertentes, até é, né? Te entrega uma quantidade de exercícios, te entrega algumas possibilidades daquilo que você pode fazer, e você pode seguir e dar tudo certo, o que geralmente não acontece, porque você segue durante um tempo, dá certo, e depois começa a não dar certo mais. Por isso que as opções de caminhos de vida têm que vir da gente. É a gente que precisa escolher, é a gente que precisa resolver aquilo que é da gente. Se a gente não consegue fazer isso, a gente precisa de um psicanalista que vai nos ajudar a encontrar esta possibilidade e não nos entregar a resposta pronta. Por isso, a diferença aí entre psicanalistas e outros psis, ou mesmo terapeutas, etc. É essa a diferença. Mas não invalido o trabalho de ninguém e não invalido a identificação que de repente a pessoa tem com outro profissional, a busca que a pessoa tem daquilo que dói na pessoa. Então, não invalido isso. Mas dentro da psicanálise você não vai encontrar esse tipo de coisa. Posso falar da minha religião para o psicanalista? É óbvio que você pode. Você pode falar da sua religião, você pode falar da sua posição política, você pode falar da sua ideologia, você pode falar daquilo que você aceita ou não aceita na sociedade, se você é contra ou a favor do aborto, pena de morte, etc, etc. Não importa. Você, paciente, pode falar sobre tudo. O psicanalista é que não pode impor a você a posição dele. Ele não pode chegar para você e dizer: ah, mas essa visão ideológica é uma visão equivocada. Ou este político que você gosta é um ladrão. O psicanalista não pode dizer isso. Tá? Então, o psicanalista, ele discute com você, já colocando a opinião dele, ele está absolutamente errado. Está sendo antiético e anti-análise própria, porque daí a análise não acontece. Isso é discussão de botequim, né? É a discussão que a gente faz com as pessoas, com os amigos num bar, com a família. Há algumas que conseguem fazer esse tipo de discussão. Mas o psicanalista não. Assim como o psicanalista não pode, em hipótese alguma, falar para você, tentar te induzir à religião dele. E nem num questionamento, né? Eu acho que se você fosse numa igreja, eu acho que se você encontrasse Jesus, se você encontrasse Buda, talvez isso é um problema espiritual. O psicanalista não pode fazer isso. Você pode. Se você pode chegar para o psicanalista e falar que se você é cristão, eu já aprendi muito com muitos pacientes sobre diversas religiões. Acho maravilhoso, porque aprendi desde questões da Bíblia até as questões das religiões, né, ditas de matriz africanas e tal, mas já aprendi muita coisa. Mas eu posso ou não ter uma religião, posso ou não ter uma crença, mas não tenho o direito de invalidar aquela religião do meu paciente, bem como e de forma alguma a gente pode dizer que aquilo é do demônio. A gente não pode querer induzir o paciente a acreditar naquilo que a gente acredita. Por isso, novamente, retomamos a questão de a pessoa, o paciente, precisa encontrar em si mesmo as respostas para as suas questões, os caminhos de vida que ele quer tomar, as resoluções possíveis para a vida dele, e não o analista entregar, porque daí o analista vai entregar a partir do ponto de vista da sua própria vida, de como ele enxerga as coisas, de como ele vive as suas experiências,
E isso, na realidade, não é uma análise, isso é um conselho. Então, aí, algumas questões relacionadas a como que funciona a psicanálise.